sabendo da importância de formar um conceito bom aí na cabeça de vocês. Por isso que eu peço para vocês serem patronos aqui do canal, quem gostar desse estilo jornalístico que eu venho apresentando aqui, tentando apaziguar a guerra da esquerda e da direita dos jornalistas partidários que estão aparecendo a cada dia aí. Coloca para mim um vídeo desses canais que vocês estão falando que são canais jornalísticos. A gente vem com a matéria na sequência e eu vou ler os comentários de vocês que estão trazendo que o Lula morreu. Então vamos ver o que é esse conteúdo aqui, ó. É um conteúdo de 20 de outubro, agora, né, menos de um mês. Esses são os vídeos que você encontra quando se fala que o Lula morreu. DNA Lula já, escândalo Lula é mesmo um clone, o vídeo tem 1.607.000 visualizações, tá? Não vou dar o nome do canal não, porque posso fazer propaganda disso aqui, vou veicular porque é isso que você acha quando você coloca Lula morreu no YouTube. Bom, vamos lá. Jornalístico isso. Essa história começou com esta publicação do Lareta News, informando a morte do Lula em 5 de novembro de 2022. 2 ou 3 dias depois da eleição, o Lula foi para Trancoso, na Bahia, dizendo que ia descansar. Ele e a janja dele. Ele voltou às pressas da Bahia num avião até Congonhas. De Congonhas ele pegou um helicóptero e foi para o Sírio. Olha, tem até filminho tirando ele do avião e colocando no helicóptero, deitado numa maca tomando soro. Quando chegou no Sírio, uma amiga me ligou. Alguém muito importante chegou no Sírio, porque desceu um helicóptero e em volta, cheio de policiais, não deu para ver nada. 2 dias depois, minha amiga que trabalha lá no Sírio me disse: o Lula está aqui no 6º andar. Falam-se que é muito grave. Falam-se de morte cerebral. O que tu tem a me dizer sobre o nosso presidente eleito? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo, o que eu tenho visto, né? E essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo. Nada a ver com o companheiro Zé Mussi, para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Desempinar o nosso nariz, vamos olhar para as pessoas com humildade e conversar a troco daquilo que a gente precisa para esse país. Todo mundo sabe disso, até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando, tinha 5, claro que parece que um se foi, ficou 3, depois ficou 4, e agora tem últimos lá. São atores, né? São atores, não é original. São atores contratados que vestem uma máscara, que é uma tecnologia de Hollywood, que é um processo perfeito, tu olha assim, nem as pessoas de perto vê que a pele exatamente, né? Muito bem feita, com os cabelos, com tudo. E as pessoas não notam. Tem hora que aparece um, tem hora que aparece o outro, né? Agora parece que já 2 ou 3 já desistiram da profissão. Só tem um agora, ele tá meio escondido porque é o último, né? O último cartucho. Se esse aí ficar doente, não tem o que fazer, né? Mas minha chefe me disse: proibido falar de Lula aqui. Ninguém podia falar nada, tal. Mas eu te pergunto, quem foi que começou a transição de governo? Foi o Alckmin. E o Alckmin era vice. Quem faz essa transição é o presidente. Ele tem que saber como é que ele está recebendo o país. Mas eles não tinham o que fazer. Aí o que aconteceu? Igor da Janja, Moacir Bortoloso, pode pôr no Google que o nome dele está lá, vulgo Moa, e todas as festinhas que eles iam, aniversário, etc., ele imitava o Lula com perfeição. E a situação foi colocar o Moa como uma máscara, que dizem que a Rede Globo fez essa máscara, e ele então passou a atuar como Lula. Nos primeiros dias, ele dava tchauzinho de longe para a imprensa. Claro que ele estava inseguro, né? Claro. Mas assim foi por uns dias. Depois de um tempo, ele já aparecia dando entrevista e assim foi. Na primeira entrevista do Alckmin da transição, aparece a Gleisi Hoffmann de um lado, um cara de enterro com o nariz inchado de tanto chorar. Do outro lado, por trás, a Luiz de Mercadante enxugando as lágrimas.
Eu ainda olhei isso aí, eu percebi, eu olhei e falei, escuta, ganharam a eleição? Por que que tá todo mundo triste? Eu não sabia. Aí começou a circular esta publicação do Lareta News no X. Se você puser Lareta News Lula no X, vai aparecer isso aí. E o X faz a checagem de todas as informações e as que são falsas, ele exclui. Até hoje essa mensagem tá lá, essa eu peguei agora para você. E depois de um ano, ou seja, ano passado, 5 de novembro de 2023, ficaram de novo dizendo que fazia um ano que o Lula morreu. Existem duas perguntas que eu faço e ninguém tem resposta. Primeiro, ele tinha um câncer muito agressivo na região da fala. E tinham até vários dessas pessoas que fazem previsões dizendo que o Lula ia morrer em 2022. Que o Lula não passava de 2022. Morreu de fato. E eu te pergunto, esses clones que estão lá, qual deles foi para o Sírio continuar o tratamento do câncer? Nenhum. Nunca mais foi para o Sírio cuidar do câncer. Curou-se? Não existe milagre. Outra coisa, ele fez uma cirurgia de quadril ano passado, se não me engano. 10 dias depois, estava subindo escada. Essa cirurgia é meses de cadeira de roda, de terapia, depois de muleta. E mais ou menos um ano e meio depois, ele começa a andar mancando. Todos os meus amigos fizeram essa cirurgia. Que homem é esse que em 10 dias está andando? A foto dele caminhando no Planalto, magrinho. No dia seguinte aparece com barrigão. Que é isso? A gente não é otário. Outra coisa. Você se lembra dos 3 médicos lá na Barra? Um deles foi o que operou ele. Operou não se sabe o quê, porque de quadril não foi. Então, esse médico que operou viu que não se tratava do Lula. Esse Moacir atuou por um tempo. E eles foram arranjando outros, porque ele estava querendo pular fora. Sabe o que aconteceu com ele, mas ele desapareceu do planeta. Que eu sei, tem mais 4 ou 5. Eles ganharam muito dinheiro para fazer isso, mas muito dinheiro. Esses 2 foram 2 que desertaram. O atual, acredite se quiser, ele tem olhos cor de mel e nariz de Capitão Gancho. E acredite, aparece com os 10 dedos na cara dura. E ninguém pode fazer nada porque o sistema é muito forte. O deputado Nicolas Ferreira um dia falou na tribuna, isso ano passado, precisa fazer um exame de DNA naquele que está sentado na cadeira de presidente, que aquele não é ele. No dia seguinte, ele mudou a conversa e nunca mais falou isso. Tem foto dele de olho azul, na cara dura. Não dá para fazer nada. Outra coisa, em 2023, quando ele assumiu, é que foi resolvido aquele problema lá da refinaria de Pasadena, que a Dilma comprou por milhões e aquele negócio não valia nada. Só fizeram ferrar com o Brasil. Mas o negócio foi desfeito, ele assinou tudo. O Lula, quer dizer, o que está sentado na cadeira, assinou tudo. E o Pentágono detectou 5 assinaturas diferentes. Detalhe, uma de canhoto. Estados Unidos já está com tudo. E segundo eu sei, essa bomba vem ao ar muito em breve, muito possivelmente depois da eleição do Trump nos Estados Unidos. Outra coisa, tem um vídeo, eu tenho que procurar e mandar esse vídeo para você. Do Lula tomando, o Lula, né? Esse mascarado aí, tomando vacina do Covid e o Alckmin é que aplica. Eles encenaram lá. Ele chega com um blazer, tira o blazer e fica de camiseta. Detalhe, na camiseta aparece direitinho o enxerto da barriga, que é um paninho que eles põem, né, cheinho de material para parecer grávido, e ele aparece porque o sósia é sarado, tem 57 anos, né, mão lisinha, não tem ruga, então aparece direitinho na camiseta a marca do enxerto da barriga de aluguel, e quando ele se vira aparece um laço do negócio por trás, porque a camiseta é justa. Quando o Alckmin vai aplicar a vacina, a gente vê direitinho que a agulha entra para dentro do êmbolo. E o braço do cara é sarado. Um homem de 78, 80 anos não tem aquele braço. E aí aparece a funcionária do SUS chegando perto e dizendo, tá aqui o seu certificado, mas o senhor não tomou a vacina. Ele bebia lá em São Bernardo do Campo, onde ele viveu, e com várias pessoas, petistas do sindicato dos metalúrgicos, etc. Prometeu um monte de coisa para esses caras caso ele fosse eleito. E essas pessoas andam reclamando que estão indo lá em Brasília porque ele não responde.
Chegam lá, ele olha e como se não conhecesse. E não conhece mesmo, porque o que tá lá não é mais ele. Um amigo meu, não posso falar o nome, eventualmente tem reunião com ele. E numa das reuniões, ele começou a observar, eles observaram, os caras derretendo, correndo em cima do cara. E eram 2 pessoas, levaram ele correndo para fora e ele não voltou mais nesse dia. Provas tem aos milhões. O problema é o sistema que não permite. Tem outro hacker, o que eles estão aguardando. A hora certa, com o Trump sendo eleito, o sistema vai perder a força. Então, o Trump assumindo, e o que eu sei, vão publicar tudo numa pancada para derrubar o sistema. Estamos no aguardo e na torcida. Gente, eu fico muito preocupado com esse tipo de conteúdo, porque aí é nessas horas que eu sou a favor da regulação de mídia. Porque isso é um conteúdo muito perigoso para se trazer como se fosse um jornalista que apurou essa situação. E eu não estou aqui para defender Lula e nem defender a esquerda, vocês me conhecem, vocês sabem da minha verdade. Mas a mesma responsabilidade que eu trago para vocês aqui, de não comprarem as mentiras da esquerda, é a mesma responsabilidade de não comprar as mentiras da direita. Tá? Existem mentiras da direita, isso é gente inflamada. Ou alguém acha aqui que o tio França, que foi lá meter bomba na estátua, era um cara de esquerda. Existe gente que passa do ponto. E eu não quero, gente, essa audiência aqui. Eu não quero criar maluco aqui. A gente não pode ser biruleibe. Isso aí é história do patati patatá. Poxa, então quer dizer que tem um clã de Lulas? Não acredito, não existe a possibilidade disso estar acontecendo. O cara, para virar um sósia, então ele corta o dedo. Só um que esqueceu de cortar? Tinha 6 sósias. Quem são essas pessoas? Essas pessoas não têm uma coisa que eu, por exemplo, tenho. Quando eu vim aqui no YouTube, lá em 2020, eu não tinha canal nenhum, eu não tinha inscrito nenhum. Eu não tinha uma coisa que eu tenho hoje. Na verdade, eu tinha por ser jornalista, né? Quem me conhecia e tal, eu tinha uma certa responsabilidade. Agora, quando você tem 2 canais grandes, que é o meu caso, e é um jornalista do mesmo jeito que você já era lá atrás, antes de ter nenhum inscrito, você tem uma coisa que se chama custo de reputação. Custo de reputação é assim, se o Thiago vem aqui falar a mesma coisa que esse vídeo, que é uma teoria da conspiração, que tem quase 2 milhões de views, isso é preocupante, porque 2 milhões de pessoas passaram por ali, e vai saber se o tio França não foi uma delas. E aí compra essa narrativa e chega lá em Brasília querendo arrancar a máscara do Lula, falando que ele não é ele, porque o nariz envergou. Gente, para quem não sabe, a gente envelhece. O nariz deforma, a orelha aumenta. Outras coisas acontecem no nosso corpo. Cabelo cai. Esse cara que tá lá é o mesmo Lula que eu vi na minha infância, eu não tenho dúvidas disso. Tá? Não vamos achar que a gente está vivendo dentro de um sistema tão corrupto ao ponto de criar um clone para manter o Lula na presidência. Não, esse Lula é o mesmo sindicalista que está ali, tanto que ele está envelhecendo, está ficando caduco, já está falando coisa que não é tão coisa com coisa que nem antes. A voz dele não é a mesma, teve um câncer agressivo na garganta sim, mas ao que tudo indica, a quimioterapia dele foi bem sucedida e não voltou, assim como aconteceu com a Dilma Rousseff, que não foi na garganta, mas foi em outro lugar, também teve um câncer. Aí, torcer pela morte das pessoas também, acho que não é o caminho. Acho que a gente só precisa de uma alternância de poder para colocar o nosso país num trilho um pouco mais saudável do que o que a esquerda propõe. Então, vamos parar com essa ideia de que ele não andava de quadril, cirurgia de quadril demora 3 meses. Mentira! Isso é mentira. Cirurgia de quadril hoje, com 10 dias, a prótese já está firme ali. A pessoa está subindo escada, sim. Essa pessoa falou com base em informações de achismo. Meus amigos fizeram cirurgia. Quantos anos a senhora tem, querida? Por que não pôs a cara no vídeo? Quantos anos tem as pessoas que você viu fazer cirurgia? Há quanto tempo foi a cirurgia de quadril que você fez? A tecnologia de cirurgia evolui a cada dia. Então é muito perigoso esse tipo de conteúdo e vocês têm que saber filtrar. Então essa é uma das propostas. Quando eu montei meu canal de consignado, lá para os aposentados, para dicas financeiras, foi para banir golpistas que estavam ali fazendo empréstimo de forma equivocada, roubando o dinheiro desse povo. Da mesma forma, eu monto o canal de jornalismo independente para tirar você desse tipo de informação ruim, danosa, apesar de um vídeo bem editadinho, com vários trechos jornalísticos, não tem apresentador, não tem cabeça, não tem pessoa colocando a cara ali.
Ah, o Barba Ruiva também. Eu não sei se o Barba Ruiva é jornalista, mas eu vejo muito vídeo de especulação ali no canal do Barba Ruiva. Tá bom? Então é isso. Lula não morreu, não. Para alegria de muitos, para tristeza de outros, Lula não morreu. Lula está vivo. Mas quem vai suceder o Lula é um problema para a esquerda. É a Janja. É a Janja. E aí tem aqui, ó, o Terra traz uma matéria sobre justamente essas teorias da conspiração. Ah, o Terra é consorciado, não vale. Tá, vamos ler aqui, vamos ver se faz sentido. Olha lá. Teorias da conspiração sobre sósia de Lula voltam a circular nas redes sociais. Todo mundo lendo aí? Vou deixar maior aqui, né, para ficar... Ah, não, tá grande já. Conteúdo falso foi publicado no X e também no X, ó, matéria do dia 5 de novembro de 2024. Falso. Voltaram a circular na internet conteúdos que afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, morreu e foi substituído por sósias. Publicações usam informações falsas ou tiradas de contexto para afirmar que o chefe do executivo brasileiro teria morrido após procedimento médico realizado em 2022. As postagens usam teorias da conspiração para sugerir a morte de Lula, conforme já foi mostrado e comprova em outras ocasiões. Ah lá, é justamente o vídeo que a gente mostrou, tá? Justamente o vídeo. Vídeos afirmam que o presidente Luiz Inácio morreu e foi substituído por só publicações anunciando a morte de Lula e o aniversário do óbito. Conclusão do comprova. O presidente Lula não morreu, ao contrário do que afirmam duas postagens feitas no X e nem foi substituído por sósias. Conforme apontam dois vídeos publicados no YouTube, os conteúdos desinformativos reúnem uma série de informações falsas ou tiradas de contexto. É o caso, por exemplo, de trechos que incluem prints de publicações do X afirmando que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, teria dito que Lula foi substituído ou cooptado pela CIA, Serviço de Inteligência Estadunidense. Uma checagem do Estadão mostrou que isso não é verdade. Em outro trecho, um dos vídeos aponta que o atual vice, Geraldo Alckmin, coordenou a transição de governo porque Lula estaria morto. A voz que narra o conteúdo falso afirma que é o chefe do Estado quem deve assumir essa responsabilidade, o que também não é verdade. Em outras ocasiões, inclusive a primeira gestão de Lula, o vice foi quem assumiu o processo de transição. Em 2018, após a eleição de Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi designado pelo presidente Michel Temer para coordenar a transição. Em 2002, o então prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Palocci, liderou a transição do mandato de Fernando Henrique Cardoso para o primeiro governo Lula. Portanto, é comum que não seja o presidente eleito responsável por assumir essa liderança. Outra afirmação falsa, utilizada como evidência, é que o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, teria confirmado a morte do chefe do executivo brasileiro e identificado a utilização de sósias. No entanto, o Comprova não encontrou qualquer informação a respeito. O tempo de recuperação de Lula, olha isso. Acabei de falar aqui, não tinha lido isso, hein? Após a cirurgia que fez no quadril em novembro de 23, também foi usado para insinuar que o presidente teria sido substituído. De acordo com o vídeo, seria necessário 1 ano e meio de recuperação após o procedimento. A reabilitação, no entanto, é de cerca de 3 meses, como explicou o ortopedista e cirurgião do Hospital Albert Einstein, Luciano Miller, à CNN, quando falava especificamente sobre o caso do petista. O meu biografado, Vanderlei Silva, atleta, tá chegando aos 50 anos, fez a cirurgia de quadril recente e estava subindo escada, se eu não me engano, 1 semana depois da cirurgia. Então, esse fato aí, essa informação é completamente distorcida. Tá? Não existe possibilidade nenhuma de ficar 1 ano e pouco aí para recuperar de uma cirurgia de quadril. Os boatos insinuam a morte de Lula Santos. Os boatos sobre a suposta morte aumentaram após o presidente ser internado no Hospital Sírio-Libanês em novembro de 22, quando ele tratou uma lesão na prega vocal esquerda. De acordo com os vídeos investigados, o chefe do executivo teria morrido e o corpo dele estaria escondido no hospital. Contudo, o político teve alta médica em 21 de novembro daquele ano, no dia seguinte à internação, conforme o boletim médico. Antes ainda, no início do mês, uma publicação no X anunciou a morte de Lula. 1 ano depois, o perfil que se auto-intitula o Canal de Notícias de Horácio Rodrigues Larreta, ex-prefeito de Buenos Aires, na Argentina, voltou a postar sobre o assunto anunciando o aniversário de óbito. O Comprova não conseguiu contato com a página e nem com Horácio Larreta. Essa mesma conta também fez uma publicação em que anuncia a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado está vivo, como mostra uma fala do ministro de 27 de outubro, data do segundo turno das eleições municipais de 2024. Além disso, um dos vídeos investigados nessa verificação insinua
que a vacina contra a Covid-19 aplicada por Alckmin em Lula em fevereiro do ano passado foi uma fraude, mas o Comprova já mostrou que essa teoria é mentirosa. Há também uma menção do deputado federal Nicolas Ferreira em um dos conteúdos investigados. A desinformação aponta que o parlamentar teria pedido o exame de DNA de Lula para comprovar a utilização de sósias. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Nicolas para questionar se o pedido procede, mas não houve retorno até a publicação dessa checagem. Também contatamos a Secretaria de Comunicação SECOM do governo federal para questionar sobre a teoria de que Lula estaria morto. Luiz Inácio Lula da Silva só tem um. Claro que essas postagens são falsas e delirantes. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudia a divulgação de boatos falsos para fins políticos, respondeu a pasta por nota. Vale destacar que ambos os vídeos investigados aqui foram publicados pelo mesmo canal no YouTube. Inicialmente o perfil se descreve como uma conta de receitas e dicas domésticas, mas compartilha inúmeros conteúdos sensacionalistas sobre política, principalmente sobre a Venezuela e o presidente Lula. Em resposta ao Comprova sobre a teoria infundada de que Lula estaria morto, o perfil disse que não afirmou nada. Meu trabalho é apenas levantar as questões que se falam muito nas redes sociais, principalmente o X, daí deixo as pessoas tirarem suas conclusões. Em seguida, ele disse, infelizmente, assim como vocês jornalistas, não poderei revelar minhas fontes. Então falaram com o perfil. Falso. Para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade. Alcance da publicação. O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 31 de outubro, os 2 vídeos postados no YouTube alcançaram 1,3 milhão, tá errado aqui, tá? E 570... Caramba, ô Terra, vocês fizeram eu falar errado porque vocês escreveram errado aqui. 1,3 milhões é a Janja que fala. 1,3 milhão e 578 mil visualizações. O post feito no X, que apontou a morte de Lula, não mostra o número de visualizações. No entanto, a publicação feita pelo mesmo perfil da mesma rede, apontando um ano do óbito, alcançou 606 mil visualizações. As fontes consultadas estão aqui, outras checagens. Então, gente, parar de delirar, né? A gente está aqui para trazer transparência e não loucura, né? Se você está nessa ideia aí, isso é teoria da conspiração total. Não vamos por esse caminho, não vamos por essa rua, que é totalmente contramão. Para finalizar a nossa live, que ficou longa, hein? Hoje ficou longo. Agradeço a audiência de todos vocês aqui. Eu vou colocar o peão da casa própria para você que não é inscrito no canal, poder se inscrever aqui no canal. Então, a partir de agora, prepare o seu dedinho para você poder se inscrever e ver aqui a sua inscrição na tela. Vamos ver como é que está a nossa tela de inscritos. Vamos colocar aqui para vocês já compartilhamento da tela, painel do canal, compartilha com a turma aqui e vamos lá para a nossa tela de inscritos. Estava com 71.278. Será que vai aumentar? Será que você vai conseguir se inscrever ao vivo aqui com a gente, ver contagem de inscritos do canal? Olha aí, 71.278. Se você não está inscrito no canal, é a hora de você registrar a sua inscrição aqui com a gente. Não paga nada, é o canal jornalístico com maior isenção do YouTube. Pode ter outro com mais isenção? Pode, mas igual ao nosso não vai ter, porque aqui o jeito é diferente. Você pauta, você viu? Eu ia falar da Janja, derrubei a pauta ao vivo, já falei da possível eliminação do Lula. Então se inscreva agora, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, você vai ver que vai girar o contagiro ali para 239, 240, e aí assim por diante a gente vai de passo em passo, de grão em grão, a gente vai chegar aos 100 mil inscritos para ter 2 plaquinhas dessa daqui até o fim do ano. Acho que até o fim do ano é muito cedo, né? Mas até o meu aniversário, que é no mês de junho do ano que vem, com certeza teremos uma segunda plaquinha aqui para dar ainda mais credibilidade e validação ao nosso trabalho jornalístico independente. Aqui não tem jornalismo Brasil, União e Reconstrução, não. Não tem dinheiro da Petrobras, não tem dinheiro da Dilma, do Lula, do Bolsonaro, do Bolsa Família, do fundo partidário, né? Não tem esses dinheiros aqui. Então, o que tem é doação para você que quer ser um patrono do nosso canal. Então, se inscreva, ative o sininho das notificações e esteja sempre presente nas nossas lives que a gente vem trazer aqui
um conteúdo digno, apurado, com transparência. Por isso que às vezes a notícia aqui não é na hora. Né? Tiago, mas hoje estão falando lá do Mauro Cid, que está em depoimento, ao vivo, você não está transmitindo. Não me apego a isso. Prefiro assistir com calma, prefiro avaliar, prefiro apurar. Você vê que a gente traz os dois lados aqui, né? A gente falou lá do Gritzbach, veio o Frank, falou, veio o Lincoln Gakia, falou também, iconografia da história, que o próprio Frank atacou, o Gakia atacou o Frank. Então, a gente tenta trazer essa apuração com calma, avaliando os fatos, para que você tenha a informação do jeito certo, sem teorias malucas da especulação de que o Patati Patatá alcançou a presidência do nosso país. Tá? Agradeço você que participou de qualquer forma, agradeço a você que participou pelo Instagram, foi a primeira transmissão que a gente fez também pelo Instagram, e agradeço principalmente a todos vocês que, assim como a Ivanete Pastre fez aqui o seu comentário, aos inocentes presos e os culpados soltos, que absurdo, misericórdia, paz, Filho, Espírito Santo. Ivanete Pastre, se inscreva no canal, tá? Não passe daqui, não passe por aqui sem interagir, sem fazer a sua validação da sua presença. É assim que você vai ajudar a gente a buscar um Brasil mais limpo, um Brasil mais consistente, mais transparente e principalmente mais justo. A Art Action, impeachment do Lula ladrão, urgente. A Regina Moraes, Jesus Cristo proteja o Bolsonaro. Pela cara de pingus foi achado na porta de um boteco, diz aqui o Herbert Ferreira. Lucy Stocker, uma quadrilha de criminosos no poder, não pode funcionar. Não adianta passar pano, fecha o canal. Brasil brasileiro. Tio Trump vai derrubar o sistema. Quantas lutas temos então? O que escondem a verdade serão presos. Lula nunca deveria ter sido solto. Maria das Graças alerta aqui o Frank. Muitos comentários. A Eunice Ferreira, depois que o Lula voltou, o Brasil virou uma zona. Maria Helena também comentando aqui, ó. Engraçado é que não conseguem fazer uma perícia no celular do Adélio, não conseguem as imagens do 8 de janeiro, não conseguem códigos fontes, mas são capazes dos dados do Cid. Então, aí aqui, Maria, foi bom você falar isso. Maria Helena Búfalo Garcia. É justamente o que eu penso. Se eles querem prender o Bolsonaro por um crime que não foi cometido, mas era um planejamento, segundo eles, por que não apuram os crimes cometidos, né, nesse país aqui? Muito obrigado a você que se inscreveu agora, virou nosso contagiro. Por que não apurar os crimes cometidos? Que é muito melhor do que ficar com teoriazinhas da conspiração para tentar ineleger ou tirar o Bolsonaro do jogo político. Tentaram fazer a mesma coisa com o Trump nos Estados Unidos. Condenaram ele, depois agora descondenaram. Eles tentam fazer de tudo por um caso de prostituição, né, que ele se envolveu. Então eles pegam situações que, perto dos crimes que eles querem cometer contra a vida dos brasileiros, contra as finanças, né, contra o seu bolso diretamente, são crimes pessoais, que a pessoa cometeu do lado pessoal dela. Não que não seja um crime. Lá nos Estados Unidos, prostituição é crime, né? Já teve o problema lá do Clinton com a Mônica Lewinsky. Mas são coisas menores, né? E a gente não precisa de picuinha. A gente precisa de solução. Agradecer demais a audiência de vocês. Você que passou por aqui e não deixou o seu gostei, deixe. Se inscreva, ative o sininho das notificações, esteja sempre presente aqui com a gente, se você quer um Brasil mais limpo. E te convido a ser nosso patrono, tá? Com o valor que você quiser, contribua. Se você puder, contribui, ajude canais que querem endireitar o nosso país. Esteja sempre conosco. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós, por um Brasil mais limpo e inteligente. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.